Por qual razão Jesus é proveniente de Judá e não de outra tribo? O início do Evangelho de Mateus apresenta uma árvore genealógica, a ascendência de Jesus traçada ao longo do tempo, desde José e Maria até o rei Davi, Judá e seus irmãos, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, progenitor de Judá e seus irmãos. Espere, o quê? Judá e seus irmãos? Nós? Você provavelmente recorda do notório José da catequese. O filho predileto de Jacó que ascendeu ao poder no Egito após ser negociado como servo por seus irmãos invejosos. Mas quem era Judá? Judá era o quarto descendente de Lia, a esposa menos amada de Jacó. Pouco se lê a seu respeito, mas todos os escritores dos evangelhos dedicam especial atenção a detalhes que evidenciam a descendência de Jesus do obscuro Judá. Você deve conhecer Jesus como o leão da tribo de Judá. Entretanto, por que essa tribo específica estava conectada ao tão aguardado Messias? Afinal, Judá não era o primogênito de Jacó nem o filho mais destacado em Gênesis, e suas falhas morais desde o início tornam sua tribo a linhagem mais improvável de Cristo. No entanto, contra todas as probabilidades, Jesus surgiu de Judá, ignorando os irmãos mais velhos e os filhos mais proeminentes. Deus inseriu a origem de Cristo na árvore genealógica de Judá. Isso levanta a pergunta: entre os 12 filhos de Jacó, por que o Messias veio especificamente através da tribo de Judá? O que destacou sua linhagem como particularmente adequada para o Rei dos Reis? As notáveis bênçãos proféticas de Judá. Quando Jacó estava prestes a falecer, ele proferiu bênçãos proféticas sobre cada um de seus filhos, incluindo seu quarto descendente, Judá. À primeira vista, Judá parecia um candidato improvável para carregar a linhagem messiânica. No entanto, ouça a surpreendente bênção que Jacó pronuncia: Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um filhote de leão da presa. Meu filho, tu subiste. Tu te inclinaste. Tu te agachaste como um leão e como uma leoa que ousa despertá-lo. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de príncipe dentre seus pés, até que lhe chegue o tributo. E a ele será a obediência dos povos. Gênesis 49, versículo 8 ao 10. Essa poderosa profecia indica claramente um futuro monarca real da linhagem de Judá, que um dia derrotará todos os inimigos e governará sobre todas as nações. Jacó associa esse rei vindouro ao símbolo do leão e à tribo de Judá. Essa imagem messiânica se realiza em Jesus Cristo, o leão de Judá, mencionado no Apocalipse 5, versículo 5. Entre os descendentes de Jacó, a predição concedida a Judá estabelece o alicerce para a linhagem messiânica que resultará em Jesus, o derradeiro monarca dos monarcas. Desde o início, as Escrituras evidenciam que Deus escolheu Judá e seus descendentes para perpetuar a linhagem de Cristo por várias gerações vindouras. A profecia divina destinada a Judá antecipa a subsequente proeminência de Davi, o paradigma real de Israel, emergindo de Judá, e atinge seu ápice em Jesus Cristo, o regente e leão eterno. Dentro da tribo de Judá, Judá desponta como líder entre irmãos com base na ordem de nascimento. Era natural supor que os 3 irmãos mais velhos de Judá, Rúben, Simeão e Levi, assumissem a liderança tribal e seguissem a trajetória messiânica. No entanto, sérias falhas éticas desqualificaram cada um como primogênito. Rúben detinha o direito de primogenitura e liderança inata. No entanto, conforme registrado em Gênesis, enquanto Israel residia naquela terra, Rúben foi e deitou-se com Bilha, concubina de seu pai. Gênesis 35, versículo 22, esse ato de profanação da cama de seu pai por meio de imoralidade sexual desqualificou Rúben para a liderança.
Da mesma forma, diante do estupro de sua irmã Diná, Simeão e Levi reagiram com ira extrema, enganando todos os homens da cidade e exterminando todos os habitantes para vingá-la. Sua violência impulsiva e desmedida provocou uma reprimenda severa de Jacó. Sua cólera mortal os tornou inaptos para a linhagem messiânica, em contraste com as desqualificações de seus 3 irmãos mais velhos. Destaca-se a evolução positiva de Judá. Judá está longe de ser isento de falhas. Na verdade, lemos sobre suas transgressões iniciais, como lucrar com a venda de José como escravo. Entretanto, Judá passa por uma transformação de caráter marcante e um processo redentor quando os irmãos se dirigem ao Egito em busca de provisões. A integridade de Judá resplandece ao se oferecer como escravo no lugar de Benjamim, movido por um amor altruísta por seu pai, Jacó. Isso prefigura o subsequente sacrifício final de Cristo. Enquanto Rúben, Simeão e Levi exibiram características que os desqualificavam para liderar as 12 tribos, o amadurecimento de Judá como um líder dotado de qualidades reais, como o autossacrifício, preparou o terreno para que sua tribo conduzisse a semente messiânica. A linhagem de Judá, por meio de Davi, a linhagem de Jesus, remonta ao rei Davi, o modelo de monarca de Israel e o descendente mais ilustre de Judá. Deus estabelece uma aliança incondicional com Davi, prometendo que, ao se cumprir seus dias e repousar com seus antepassados, ele suscitará sua descendência depois dele, que sairá de seu próprio ser, e consolidará seu reino. Ele erguerá uma habitação em meu nome, e eu firmarei o trono do seu reinado para sempre. Segundo Samuel 7, versículos 12 a 13, Deus assegura estabelecer o trono de Davi e reinar perpetuamente por meio de sua descendência. Embora a dinastia terrena de David chegue eventualmente a seu término, a promessa encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo, o monarca eterno que reina perpetuamente do céu e retorna para instituir seu reino terreno. Porque Davi pertence à tribo de Judá. Esta promessa duradoura de um soberano eterno também se estendeu a Judá. Mais uma vez, vemos Deus destacando Judá e sua descendência como elementos cruciais na transmissão da semente messiânica. A promessa que Deus associa a Davi remonta a Judá, declarando que é por meio da tribo de Judá que o Rei Messiânico Supremo, Jesus Cristo, surgirá para estabelecer seu trono eterno sobre toda a criação. Nenhuma outra tribo recebe uma promessa tão perdurável de descendência real, culminando na realeza divinamente eterna. Contrastando com a desobediência de Israel após a morte do rei Salomão, a nação se divide em 2 reinos antagonistas, o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. À medida que sucessivas gerações de maus monarcas no norte conduzem Israel à idolatria e desobediência, a linhagem de liderança é transferida para a tribo do sul de Judá. Apesar de haver uma mistura de monarcas virtuosos e corruptos tanto no norte quanto no sul, Judá preserva a linha dinástica que encontra seu ápice em Cristo quando os assírios invadem e exilam o apóstata norte de Israel, apagando da história as 10 tribos. Somente a linhagem de Judá permanece. Entre os 12 filhos de Jacó, Judá persiste como um remanescente, uma pequena chama que mantém viva a faísca da liderança divina. Conforme profetizado, o cetro da liderança permanece na tribo de Judá. Deste fiel remanescente emerge o prometido monarca eterno, Jesus Cristo. Nos reinos irmãos separados, observamos previsão divina e justiça poética. A desobediência de 10 irmãos resulta na perda da identidade histórica. Entretanto, o pequeno Judá persevera no exílio e na sucessão de monarcas para, eventualmente, produzir o Messias. Deus eleva a pequena tribo marginalizada para ser a cabeça de todas as nações. Por meio de Cristo,
O filho menosprezado preserva a linhagem do maior monarca da história. Novamente vemos Deus dirigindo a origem de Jesus por meio de Judá. A tribo de Judá torna-se um exemplo de remanescente fiel que mantém a luz do Messias contra o pano de fundo da desobediência nacional. Através dessa estreita linhagem resplandece o fulgor de Jesus Cristo. Em conclusão, por que Jesus desceu do obscuro Judá em vez de um filho mais proeminente de Jacó? Apesar de parecer um candidato improvável, as profecias e promessas messiânicas associadas a Judá fizeram de sua tribo o canal para a linhagem de Cristo. Contra todas as probabilidades, Judá recebeu maravilhosas bênçãos proféticas, apontando para um soberano real, comparável a um leão, que encontrou cumprimento em Cristo. Judá tornou-se um líder autossacrificial entre seus irmãos. A promessa de um trono eterno foi estendida por Deus especificamente através da descendência de Judá. Enquanto outras tribos desapareciam ou se desqualificavam, o remanescente de Davi e Judá permaneceu fiel. O pequeno Judá tornou-se o veículo destinado a transportar o Messias. Jesus Cristo surgiu como o leão de Judá, destinado a governar as nações com um cetro que nunca se afastaria de sua tribo. Desta forma, concluímos o percurso na genealogia de Mateus, que rastreia a notável linhagem de Jesus até o obscuro Judá e seus irmãos. Agora, compreendemos por que, entre todos os filhos, Deus escolheu a modesta linhagem de Judá para gerar o maior filho de Davi e o Rei eterno da humanidade. Contra toda a lógica humana, o Senhor exaltou o humilde Judá como canal para o vital sangue de Cristo. O Filho esquecido abriu o caminho para o Filho e o Supremo Leão que veio para salvar a humanidade. Conforme as Escrituras predisseram, o Messias emergiu da tribo de Judá. Ao traçarmos a linhagem de Cristo através de Judá, encontramos grande encorajamento. Pois em Jesus encontramos o aguardado Leão de Judá, majestoso, vitorioso e poderoso para salvar. Embora Jesus tenha nascido humildemente em uma manjedoura, filho de 2 judeus empobrecidos de um território marginal, ele conquista através do autossacrifício. Ao suportar a cruz e triunfar sobre a morte, Cristo estabelece um trono eterno sobre toda a criação. Este Rei rugiu. Todo joelho se dobra, reconhecendo-o como Senhor. E a outrora obscura tribo de Judá dá origem à glória, realeza e as bênçãos prometidas a todas as nações através do Leão, Jesus. Amados, se alguma vez sentirem-se marginalizados, negligenciados ou desqualificados para um propósito significativo, recordem-se de Jesus e Judá. Deus é especialista em elevar os humildes, improváveis e mal equipados para realizar o extraordinário através de sua graça. Mesmo que venham de uma tribo aparentemente insignificante, o Leão de Judá concede coragem para brilhar por ele. Embora o mundo os rejeite, o céu os honra, assim como fez com Judá. Portanto, tenham coragem. O poder do nosso majestoso Salvador repousa até sobre os esquecidos que depositam fé no triunfante Leão de Judá, Jesus Cristo, o Rei.